Olá, alunos do curso de formação em psicanálise. Eu sou a professora Esther Santos e eu estou aqui com você para mais uma aula, nossa terceira videoaula do módulo Ética Psicanalítica. Vamos entrar aqui dentro de um contexto histórico para nós entendermos um pouco mais a ética psicanalista, tá bem? Então vamos lá. Retomando um pouco do aspecto histórico, apesar da teoria psicanalítica ter sido apresentada desde 1912, a psicanálise a nível de consultórios surge no Brasil em 1927, graças aos trabalhos de alguns médicos liderados pelo psiquiatra Durval Marcondes, fundador do movimento psicanalítico no Brasil. O exercício da psicanálise clínica sempre foi marcado por divergências a respeito da formação psicanalítica desde os tempos de Sigmund Freud. Isso ocorreu até mesmo no meio das sociedades psicanalíticas no Brasil. Porém, quero destacar aqui que essas mesmas escolas psicanalíticas abrigaram um certo consenso sobre a esfera de atuação do psicanalista, segundo escreveu o psiquiatra Arthur Ramos. Segundo Ramos, o psicanalista é o profissional que aplica os princípios, as técnicas e os métodos psicanalíticos no tratamento ou na prevenção dos distúrbios psíquicos, isso de natureza inconsciente, tais como as perturbações caracterológicas, ou seja, que diz respeito, que são relativos ao caráter, as perturbações sexuais e determinadas psicoses de ordem funcional provocadas por um conflito intrapsíquico, ou seja, os processos psicológicos que estão internos no indivíduo. Pois bem, agora, no tema a técnica psicanalítica e a conduta ética, nós vamos ver aqui alguns nomes que deixaram suas teorias, a respeito da ética psicanalítica. Vamos lá então. O médico psiquiatra e psicanalista Horácio Etchegoyen afirma que Freud disse que a psicanálise é uma teoria da personalidade, um método de psicoterapia e um instrumento de investigação científica. Deduzimos então que o psicanalista está envolvido em uma busca científica pelo material do inconsciente do paciente. Ele afirma que existe uma correlação entre a técnica e a ética na psicanálise. Já o psiquiatra Thomas Szasz aponta que a situação psicanalítica é um modelo de encontro humano regulado pelas éticas do individualismo e também da autonomia pessoal de cada um. Para Szasz, o propósito da psicanálise é doar aos pacientes uma liberdade maior em sua conduta pessoal. Agostini disse que é no ethos, ou seja, no caráter social e cultural de cada grupo ou sociedade, que o ser humano constrói a sua autonomia no exercício da sua liberdade. Ele constrói valores e éticas pessoais. Entretanto, psicanalistas e pacientes provêm de diferentes e múltiplos eixos culturais, com valores e éticas diversificadas. Mas será que aqui vai uma pergunta? Será que é uma questão de bioética? Bioética diz respeito à ética da vida. Vida. Bioética, ética da vida. O ser humano, mesmo estando sujeito às leis da natureza que são impostas pela vida,
pode criar suas próprias leis segundo a evolução social. Foi no campo da cultura, no cenário religioso e filosófico que surgiram os conteúdos morais e também os conteúdos éticos. Sagre, ao falar da ética e saúde, remete-se à ética da vida, ou seja, a bioética, apresentando-a como uma área de discussão sobre valores inerentes à vida e à saúde, e que recebe elementos de vários campos do saber, para que parâmetros sejam estabelecidos. No Brasil, a resolução de número 198 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de outubro de 1996, consagra a bioética como norma para a pesquisa com seres humanos no Brasil. A autonomia da pessoa, a beneficência, a não maleficência e a justiça são 4 princípios adotados quase que universalmente pela bioética mundial. Para entender a ética na psicanálise, vemos as alterações que ela passou em sociedade. Então, com o tempo, vão ocorrendo mudanças, né? Com todas as mudanças, a ética passa a ter novos significados para o homem moderno. Quando o homem deixa de ser o centro do universo, suas certezas são colocadas em dúvidas. Aqui acontece algo interessante, porque a filosofia passa a ser pensada sobre a sombra do niilismo. Então, o que é o niilismo? O niilismo é uma doutrina filosófica cuja característica é uma visão pessimista a respeito dos valores, da realidade da vida e das convicções do ser humano. Então, o que acontece aqui? Ocorre um período de negação ou descrença absoluta em relação aos valores. Nessa descrença de valores, segundo o niilismo, os pensamentos dos homens estão ao mesmo tempo sob a sombra do nada e também a sombra do infinito. O homem se vê perdido em busca de uma resposta, de um sentido ou de uma orientação. Além disso, o homem se vê perdido em si mesmo. Exatamente nesse momento surge Freud e a psicanálise. Olha só como é um contexto que surge agora num momento bastante antagônico. Uma ciência nova, a ciência de Freud. Uma ciência que busca compreender mais profundamente a mente humana e também o comportamento humano. Suas descobertas, a princípio, são bastante polêmicas, né? A gente já falou sobre isso nas outras aulas, pois ele questiona a moralidade da época. Além disso, Freud realiza uma nova revolução, colocando que o centro da psique não é mais o eu, ou seja, o eu, a consciência, mas sim o inconsciente das pessoas. O eu, ou seja, a consciência, é apenas a ponta das 3 partes em que se divide a mente, que é o inconsciente, a pré-consciência e a consciência. Vamos entender um pouco mais. A ética estuda o ato humano, o comportamento individual. Tradicionalmente, a filosofia e a religião se ocuparam de estudar e controlar os costumes e o comportamento das pessoas. A psicanálise rompe com a moral filosófico-religiosa e propõe uma ética dos atos e desejos inconscientes. Portanto, a psicanálise é amoral. Ela não é moral, ela é considerada amoral.
Às vezes, para alguns, a psicanálise parece imoral. Vou explicar isso aqui para que a gente entenda de uma forma um pouco mais clara. Para Freud, a energia que se manifesta na atividade inconsciente é de natureza sexual e se chama libido. Lembra que nós estudamos a respeito de libido? A libido, para refrescar um pouquinho aqui a nossa mente, a libido determina o comportamento do ser humano. A libido é originada numa pulsão de vida. De acordo com Freud, a libido consiste em uma energia psíquica que resulta do instinto sexual. Ela é importante para o desenvolvimento psíquico emocional e não apenas da fisiologia e prazer sexual. Quando a libido não pode ser canalizada e é reprimida, criam-se as condições para perturbações psíquicas, como a neurose. Por isso, a psicanálise é amoral. Porque você vai estar ali dentro do ambiente psicanalítico com o seu paciente e ele vai expor para você muitas coisas, inclusive a sua intimidade sexual. O analista, muitas vezes, vai receber no ambiente terapêutico um paciente que vai falar da vida íntima e da atividade sexual, entre outras coisas. Quando se fala de moral, fala-se das exigências de uma sociedade. Isso tem a ver com moralidade pública. Agora, o que diferencia a ética da psicanálise para a ética da filosofia é que a ética da filosofia é voltada para todos e a ética da psicanálise trata do particular individualmente. Deu para entender? Pois bem, voltando na história, ao analisarmos a diferença entre ética e a episteme, a ética, que é o estudo do comportamento humano, e a episteme, que é o conhecimento científico do saber. Então, a diferença entre as duas, quando nós olhamos, podemos ver que a psicanálise não é uma ciência, mas é uma forma ética. Mesmo que Freud e muitos dos seus seguidores procuraram fazer a psicanálise uma ciência, segundo Freud, a psicanálise seria uma ciência natural empírica. O que é uma ciência empírica? É uma ciência que é baseada em experiências. Então, o que acontece aqui? Nas normas fundamentais, a psicanálise é definida como uma ciência e uma técnica. Pensemos numa ciência natural e empírica, tá bem? Não pensemos numa ciência no aspecto científico, de investigações e experimentos, mas pensemos numa ciência baseada na experiência, uma ciência natural. Então, nas normas fundamentais, a psicanálise é definida como uma ciência e uma técnica que tem por finalidade a interpretação do inconsciente. Guardemos bem isto, né? A finalidade da psicanálise é a interpretação do inconsciente humano, visando através de processos de avaliações e de recursos terapêuticos modernos, diminuir os estados de tensões resultantes de inadaptações vivenciais, né? Deu um trava-língua aqui, inadaptações vivenciais e educacionais, profissionais, morais, religiosas e pessoais, visando equilibrar emocionalmente e psiquicamente os sociopatas e todos os portadores
de distúrbios de comportamento em geral, que são chamados psiconeuroses, usando o quê? Usando a análise e usando a psicoterapia. Deu para entender aí? Eu fico aqui e até a próxima aula, tá bem? Até lá!